E pessoal, buenos dias, estão me ouvindo bem? Aí a conexão. Consegui mandar o link lá no grupo. Ei, Lariane, buenos dias. O pessoal vai chegando aí. Guardando o pessoal chegar aí. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí. Peraí. Meu áudio tá baixo? Tá melhor agora? Qualquer coisa. Melhorou meu som? Tenta sair e entrar de novo para ver. Porque tá cheio aqui o meu sinal, entendeu? Meu microfone tá até... Qualquer coisa que eu sair e entrar de novo que funciona. Tá, aconteceu com o primeiro ano também. Ok, sem problemas. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, certo? Então, normal, que bom aí. Aconteceu no primeiro ano também, certo? Aconteceu no primeiro ano também. Então, a gente acabou de entrar no mês de dezembro, certo? Eu tô tendo um clima de, um clima de Natal aqui. Tô quase parecendo um Papai Noel, de verdade, aqui. Só pra deixar normal. Mas, estamos já no clima, né? Dezembro. Sei que foi um ano complicado, né? Como diz no Twitter, a gente entra na última fase. A última fase, último mês aí do ano. Esse ano complicado, né? Para tantas pessoas, né? Ainda não encontrado uma solução, certo? Mas a gente se adapta a situações específicas, certo? A gente se adapta a situações específicas. Então, o que eu quero falar a vocês aqui, certo? Eu fiz a correção, certo? A maioria das pessoas encaminhada, algumas pessoas estão com os problemas, certo? Então, todos têm que ter um cuidado específico, certo? Para não ter problemas, certo? Nesse caminho final aí, certo? Então, para que vocês acessem aí também a fase final da escolaridade de vocês, que é o terceiro ano, né? Acessem aí o processo de escolaridade do terceiro ano, certo? Então, temos aqui as notas, certo? Eu não vou poder espelhar aqui, que ainda não estou conseguindo materializar aqui pelo notebook, certo? Mas eu tenho as notas aqui comigo, ok? Da quinta unidade. E depois, mais tarde, lá para a noite, certo? Quando eu materializar as notas, eu vou mandar todas as notas que vocês têm lá no grupo, certo? Enquanto o pessoal vai chegando aí, acho que já temos quase todos aqui, certo? Pessoal, alguém tem uma notícia de Carla Regina? Ela comparece ou alguém tem alguma notícia dela? Alguém tem alguma notícia específica dela? Professor, eu não tenho. Vi agora o gorro aqui. Eu O quê? não tenho notícia. Vi agora o gorro. Eu não tenho notícia dela, Tá. não. Ela comparece só em algumas aulas. É complicada a situação dela. É urso. Enfim, eu vou falar aqui as notas e qualquer coisa vocês me falam, tá? Eu vou mandar depois também. A gente vai adaptando aqui as situações, certo? Também tá aqui. Enfim. A Adriana, né? Adrian Wixon, tá? Tirou 6.6. Beleza, cara? 6.6 aí. Eu vou mandar as suas notas completas lá.
mas você está bem encaminhado aí, só não vacilar, beleza? Ana Cindy tirou 7, Beatriz tirou 7, Carla, que fez a prova, só que não comparece, ela foi bem na prova, mas não tem a segunda, a terceira e a quarta, aí é complicado a situação dela. Depois eu vou procurar bem aí, certo? Daniel Cauã tirou 6,5, tá? Davi William tirou 6,5, tá? Ingrid Lana tirou 6,5, tá? Cauane tirou 7,1, certo? Lariane tirou 8,5, ok? Letícia Souza tirou 7,3. Letícia Stephanie tirou 6,8. Livian, tá? Livian Agnes tirou 7. Lucas Cauã tirou 9,5. Ok? Maiara tirou 8. Matheus 7. Natane 7,2. Nicolas 7. Rebeca tirou 7,1. Riele tirou 7. E Suelen 8,8. Sua nota, Letícia Souza. Letícia Souza 7,3. Ok? Beleza. 7,3. Letícia Souza, ok, tá. Ok? As notas do pessoal que fez foram essas aqui. Tem algumas pessoas em pendência, mas quem sabe, quem tem em pendência já sabe quem tá. Aí, quem tiver em pendência, você vai ter que falar a ação. Eu não vou poder olhar a situação de vocês sem que me apresente alguma coisa. Certo? As notas completas eu vou mandar até hoje à noite, beleza? Lá no grupo. A tabela certinha. Ok? Isso quinta unidade. Quinta unidade. Certo? Quinta unidade. A gente vai entrar na Ok, sexta aqui. professor, a Oi, sexta pode dizer. unidade vai ser o quê? Vai ser prova também? Isso, a gente vai passar um trabalho em si. A sexta a gente vai ter 2 atividades, certo? E uma atividade laborativa. Ok? Mas a gente tá disposto a conversar. Estão muito atarefados. Vocês. Rapaz, sinceramente, não sei porque eu ainda faço os deveres. Eu faço sem querer fazer, faço por obrigação só. Depender Eu de sei, mim, eu sei que tá muito só puxado, mandava a assim. prova na cara assim e tame. A gente pode conversar bem, isso aí. Eu sou bem tranquilo com vocês sabem, né? A gente pode adaptar situações aí. Quem participa, eu sei aqui. Quem não participa também, eu sei. Não, resumar isso também tá. Aí tá muito fácil também, né? Aí vamos conversar, mas. A gente vai adaptar algumas coisas aí, certo? Ver como fazer aí, porque alguns faltam bem pouco, certo? Sei lá, Quem tá fazer faltando. uma prova por mim, tipo, o senhor ia explicando os conteúdos e fazia uma prova, valendo de 0 a 10 e pontuação por quem está presente nas aulas do senhor. Já que o senhor Perfeito. sabe quem está presente e quem não está. Mas aí Uhum, precisam concordar. uhum. Só dei Perfeito. uma ideia. Vocês concordam, vocês que estão aí presentes? Se vocês tiverem para concordar, eu entro de acordo. Entendeu? Porque assim, eu não vou. Eu não sou de julgar ninguém, pensamento, entendeu? Porque assim, eu não vivi a fase que vocês estão vivendo, a fase da Covid, né? Mas sim, final de ano sempre foi uma loucura. Sempre é uma loucura. Para qualquer aluno, né? Mesmo. Aham. Eu já fui aluno até. Quando, meu Deus? Até 2014 eu era. 2014 o que, Anderson? 2011 eu era aluno. Até 2011 eu era aluno de ensino médio, então. 9 anos atrás. Nem tem nem tanto tempo assim, né? Até 2011 eu era aluno, então. É, é complicado. E como vocês estão distantes, é muita atividade mesmo, né? Apresentações, pelo que eu sei, né? Apresentações, Aham. resumos, um monte de coisa. Isso é um fato. E puxam bastante de vocês.
Nem Entendeu? me Por isso fale, que já deixei de entregar um monte, já entreguei um monte, já fiquei com nota, já tirei nota abaixo. Aí, uhum, osso. por isso que vocês têm uma atenção aí. Dei a quarta unidade. A gente tá na quinta já, calma. Beleza? Você tá na. Você tem a quarta. Você tirou 8. Beleza? É porque ainda vem pro boletim, ok? Provavelmente, se você for buscar seu boletim lá para sexta-feira, já vai estar lá, ok? Quem quiser, fica aí disponível. Enfim, então vamos fazer isso mesmo, certo? Eu vou Você, passar você vai uma explicar. atividade geral e 0 a 10, ok? Para a gente poder finalizar esse ano. E, se Deus permitir, a gente se encontrar presencialmente no terceiro, ok? Lá para março, Também espero. março e abril, essa coisa já vai ter passado, creio, né? Verdade. Que já é um trampo extra de Papai Noel, porque tô quase parecido com ele. Só falta a barba branca mesmo. Aquele Papai Noel do shopping, eu nunca vi um Papai Noel magro, ele devia botar lá. É como daria mais credibilidade. Enfim, eu vou entrar, certo, com a nossa sexta e última unidade, certo? E eu vou passando, eu vou juntando as atividades, certo? As atividades que eu deixei separadas eu vou enfiar na prova, então, certo? Já que entramos em consenso aqui, eu coloco na prova, adiciono as questões e a gente segue provavelmente. Eu vou dar essa conjuntura para vocês não saírem prejudicados aí, ok? Eu só quero que vocês entrem, porque assim, eu, Obrigado. eu creio que vocês estejam passando pelo momento mais difícil do espanhol. Porque assim, quando você estuda a língua espanhola, você entra no primeiro ano, você vê aquilo tudo novo, certo? Aqueles processos novos, tudo novo. Mas assim, não é um ano mais complicado. Porque você encontra coisas novas, mas não é tão puxado assim. O segundo ano em espanhol é mais puxado, porque tem muita gramática, muito processo verbal, como vocês viram, e vocês vão encontrar mais verbos no terceiro. Mas o ano mais difícil é o segundo do espanhol. Por quê? No segundo, você, além de estar aplicando as coisas novas que você aprendeu, você está vendo outras coisas mais novas. Tá? Quando você está adaptado aos padrões da língua, aí já era, certo? Aí já eram os padrões, já eram os padrões, os significados, certo? Tudo no, no, no andar principal do que é a língua espanhola, certo? Tudo no seu principal desenvolvimento, ok? Então é só você ter uma análise completa do que vai ser a situação, certo? Aí deixa eu espelhar aqui rapidão. Estou espelhando aqui rapidinho para vocês. Rapidinho, tá travado aqui um pouquinho, eu tô. A gente vai verificar o passo para o terceiro ano, certo? Aqui como se fosse uma introdução, certo? Seria basicamente o que chamamos de complemento objeto direto, estudo análise da gramática, sintaxe, certo? Esse é o único ponto do terceiro ano. De resto, vai verificar mais que tudo a interpretação textual, nada que você já deixasse de ver comigo aqui no segundo ano, certo? Então, isso é como se fosse um prefácio, vem por aí, certo? Professor, o problema é que a aula virtual eu aprendo na hora e esqueço depois. E Eu é, acho que todos os professores no terceiro ano vão ter que repassar, tipo, de forma mas é, rápida os conteúdos ensinados no ano anterior. mas é. Eu tenho uma ideia disso. Mas, assim, eu acho que todo professor tem que repassar
mesmo que não tenha tá online, eu gosto de repassar na primeira semana. Porque é algo que você tem a férias, entendeu? Não sei se a férias vai ser tão longa assim. Queria que seja curta, né? Pelo ano que a gente convive. Espero que não, espero que seja um mês e uns dias aí. Que não seja tão longa, né? Porque senão ocorre a mesma coisa que ocorreu esse ano. Mas seja um pouquinho maior do que um mês, né, velho? Porque se for 18 a 18 aí é osso. São prováveis coisas relativas que a gente vai passar. Ô, Certo? professor, terceiro ano é um ano que estuda todos os assuntos que já foram estudados nos anos anteriores e nas últimas unidades tem novos conteúdos, né? Uhum. Sim, sim, sim. Mas no caso de língua estrangeira, você vai ter mais um aprofundamento, certo? Porque quando você encontra espanhol ou inglês, você vai ter um aprofundamento mais em interpretação textual e coisas da atualidade, entendeu? Porque a maior parte da gramática você aprendeu no primeiro e no segundo. Porque a Uhum. gente prepara vocês para o Enem, isso é fato, certo? Então, você vai estar ouvindo atualidades do professor, basicamente, de língua portuguesa, né? O professor de redação, os assuntos são aplicados, né? Então, é isso que a gente vai focar. Em espanhol, principalmente, interpretação de texto. É Certo? chato demais fazer tradução, mas eu prefiro fazer tradução do que estudar gramática. Estudar gramática eu nunca gostei, velho. Nem em português, nem em inglês, nem em espanhol. Eu acho muito chato. Eu prefiro a parte mais prática. Tipo, Eu quando sempre puxa gostei um de, texto. eu sempre gostei de gramática em si. Eu nunca gostei muito de cálculo, né? Não é à toa que eu sou professor de Ah, português, eu prefiro literatura, exatas. redação e espanhol, né? Eu Olha que coragem. sou professor de português, literatura, redação e espanhol. Entendeu? Mas Sabia cálculo, não. para mim. Eu sabia que Eu tenho... eu era de português e espanhol. Mas quem é professor de português, ele pode aplicar literatura, redação, certo? Porque Ah, ele tem essa. Faz parte do cenário, do ambiente, certo? A gente estuda tudo. certo. Até linguística, se tiver. Poucas, quase nenhuma escola tem linguística. É mais fora. A gente pode aplicar linguística também. Tem algumas escolas que tem. Linguística é chato pra caramba. Eu acho chato, porque ele contradiz a gramática, entendeu? Você vai. Eu não, Isso é algo eu mais não da nossa gosto. área. Quem gosta de linguística não gosta de gramática. Quem gosta de gramática não gosta de linguística. E por aí vai. Eu não gosto não de regra, velho. Tipo, Entendeu? basear-se em São regra essas o coisas. tempo todo, principalmente em português. Português são muitas e muitas regras. Por isso que eu prefiro cálculos. Eu prefiro botar números em uma folha do que letras. Não suporto É, escrever. nunca foi minha área, não. Sempre tive umas dificuldades aí. Faz parte. Ô, Oi. professor, você já deu a nota da prova? Sim, sim, passei. Sua nota em si foi 6,5. Eu vou passar a tabela com todas as notas hoje à noite, beleza? Mas sua nota foi 6,5. Pera, eu teria... O quê? Professor, tá falando muito baixo, não sei o que aconteceu não. Tá falando muito baixinho, assim, não dá nem pra escutar. Não tô nem com fone de ouvido. Tente sair e entrar de novo, viu? Pra ver. Porque tava com problema. É o quê? Tenta sair e entrar de novo, ok? Deixa ele ver aí se ele volta. Sair e entrar de novo, porque deu esse problema também. Então, todos estão vendo os slides aí, pessoal? Beleza, né? Sim. Beleza, então. Isso aqui é uma prévia do terceiro ano. Isso aqui eu não vou pegar. Oi? Tá me ouvindo agora? E daí quanto? Agora eu consigo ouvir bem agora, tá alto já. Beleza. Você tirou 6,5, cara. Eu vou mandar a tabela à noite com todas as notas, beleza? Mas a Beleza. quinta você tirou 6,5. Na quinta, 6,5. 6,5, né? Isso, Beleza. Tá... isso. Aí a gente vai ter uma prova, certo? Com todos os assuntos, com todos os assuntos, com assuntos dessa unidade, com todos os assuntos. Com assuntos dessa unidade de interpretação, de 0 a 10, como a gente já estabeleceu aqui. Ok? Então, a gente tem aqui as orações subordinadas substantivas, tá? Que a gente estuda isso no português, basicamente. Você vai verificar algumas dicas específicas disso.
Então, temos aqui, eu vou passar uma tradução aqui básica, está em espanhol, mas a gente vai traduzindo, tá? As orações subordinadas substantivas são uma extensa variedade de proposições, né, que equivalem aos substantivos ou sintagmas nominais. Lembra que vocês verificam sintagmas nominais, né? As trocas, a questão do objeto direto. Vocês têm uma noção disso no português. Em espanhol tem essa similaridade também, certo? E, portanto, se podem substituir um deles, tá? Ou seja, habitualmente utilizamos para realizar essa prova de substituição os pronomes esto, isso e aquele, tá? Há essa troca dos pronomes. Esto, isso e aquele. Os problemas tipográficos. Nós analisaremos internamente cada uma das orações subordinadas, que seja extremamente necessário. Ou seja, a gente vai ter alguns exemplos. Você vê aí, ó, como são as orações subordinadas, tá? Ou seja, são aquelas que uma proposição está dentro da outra. Já sabe, né? A oração subordinada você vai verificar. Uma proposição está dentro da outra, realizando alguma função sintática. Ou seja, ele vai estar sempre dando aquela sequenciada, aquela continuidade na frase, certo? Então, temos aqui, ó. Creo que não temos possibilidades. Ou seja, é uma oração composta. Né? Creo que não temos possibilidades. Ela é substantiva. Ou seja, temos possibilidades traz o complemento direto da questão, certo? Que has llegado tarde. Le has sentado mal. Ou seja, temos aqui uma substantiva, o sujeito, oculto, e uma oração composta, de tarde. Que has llegado tarde. Passa um tracinho. Le has sentado mal. Certo? Ou seja, ele é uma oração composta. Ele vai trazer esse procedimento de função de sujeito e substantivo. Certo? Você identifica bem pelas frases aí. Então, a gente vai ter a oração de sujeito, oração de objetivo e de substantivo, que é substantivo, certo? A gente vai olhar um por um, certo? Sem cobrar muita coisa forte agora, porque não é algo que a gente está trabalhando. Então, a gente vai devagarinho, em passo, certo? Não vamos atropelar etapas, porque isso é um prefácio do terceiro ano, certo? Mas eu tenho que começar no segundo, senão vocês vão chegar no terceiro e tomar um susto com isso aqui. Então, a gente vai de passo em passo aí. Temos aqui, ó. Desculpa. Proposições subordinadas substantivas em função de sujeito. Então, temos aqui, ó. Se substituímos o pronome eso por el sintagma nominal essas coisas, ó, você vê que é uma troca. Eso por essas coisas, e o verbo caminha de número. Então, tem pronome eso, como sintagma nominal, essas coisas. Como a proposição a la que substitui são sujeitos, ou seja, a gente vai fazer a troca. Você vê aí, ó. Me fastidia enormemente que me hagas burla. Você vê aqui que a gente tem uma oração composta, né? Me fastidia enormemente. Uma oração. Continuação. Que me hagas burla. Ou seja, se eu quiser colocar como uma função do sujeito, me fastidia enormemente isso. Me fastidia enormemente essas coisas. Se eu sou o sujeito e sei do que eu estou falando, eu posso falar, me fastidia enormemente isso, ou me fastidia enormemente essas coisas. Você vê que eu estou falando ou de uma função só, ou de duas funções ou mais. Você vê que isso para uma função e essas coisas para duas funções. Ok? Deu para entender, pessoal? Está muito confuso aqui o que eu estou falando no momento. É novo, porém, não, se você seguir as regras, você tem uma confusão. Não terá confusão, certo? Então, é só você fazer a troca aí de gênero, independentemente do que for, ok? E aqui a gente tem outro exemplo, ó. Me divierte que nos cuente a aventura de seus viajes. Qualquer coisa você pode me perguntar, viu? Sem problemas, Rebeca, viu? Qualquer coisa é só falar. A dúvida aqui, você só vai trocar a parte que está grifada, certo? Em vermelho. Me divierte, você vê que tem o quê? Você viu que professor, na moral, Rebeca é muito fluente em várias línguas aí. Certeza. Quem? Rebeca deve ser fluente em várias línguas, ela. Sério, Sério, sim. Aí é bom. English. Olha lá, mas não sabe espanhol. Ô azar, professor. Inglês,
Eu tenho vontade até de fazer inglês. Eu manjo bem um pouco só. Não sou muito. É legal. Ou, poxa, japonês, aí. Top. Tá Pô, vendo? porque Ela sabe tudo, pô. o Ela pouco que eu aprendeu sei de, tudo, menos espanhol. Puxa. o pouco que eu vi de japonês foi que eu vi em anime. Sinceramente, eu não sei de nada de japonês. O que eu vi, basicamente. Não, tudo que traz valor para você e, 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 e alivia não é inútil. Nenhum conhecimento é inútil, Falou tudo. entendeu? Nenhum conhecimento é inútil. A- você tem que saber de tudo um pouco, menos as coisas que infligem o Código Penal. Aí você não deve saber, entendeu? Aí ele prejudica. Mas as Não, tem coisas que que tragam saber para não fazer, não fazer. porque É, senão, você tem que ter o conhecimento da lei. Isso sim. É verdade. Boa, boa. Mas é verdade. Tudo que você estuda traz um valor significativo. Certo? Isso é um fato. Mas isso aqui que vocês estão estudando já é professor um poético. não. É o que eu realmente acredito. Certo? Então, esse aqui que vocês já estão estudando é basicamente um intermediário. Vocês estudam espanhol basicamente até intermediário. O avançado vocês não verificam, porque não dá. Certo? Eu acho que, sei lá, se mudasse assim um código escolar, se as escolas pudessem abrir, sei lá, 24 horas com cursos, essas coisas, capacitaria muito, entendeu? Seria bacana, mas é um projeto muito complicado aqui no Brasil, certo? Mas é algo bacana de se fazer. Mas aqui é só trocar, não tem erro, tá? Você vê que teve o quê? Teve que já é uma continuação. Então, pronombre relativo, lembre disso, né? Me divierte que nos cuente a aventura de sus viajes, ou seja, me divierte é isso. O que me diverte? Que me conte as aventuras das suas viagens, entendeu? E a de maior dica é você se perguntar: o que me diverte? Me diverte é isso. Me diverte que nos cuente a aventura de suas viagens. Certo? Você faz uma pergunta para si mesmo. Para você adicionar: ou me diverte isso, ou me diviertem essas coisas. Você vê que aqui estão singular. Me divierte isso. E me divierte essas coisas quando eu boto no plural. Ok? É bem tranquilo aí. Lembrando que eu vou passar, como sempre eu passo, né? O, o slide, certo? Para a gente ter esse processo significativo do que a gente analisa. Então, como eu falei, a gente vai ter as substantivas, tá? As orações subordinadas. Substantivas que funcionam como, basicamente, quando eu falo substantivas, ela vai funcionar como substantivo. Me gustas que venga junto. Me dijo que não vendria. Certo? Ele vai trabalhar como se fosse um substantivo. Certo? Enfoque geral aí. Então, a gente vai ter os adverbiales, tá? Eles vão funcionar, desculpe, funcionar sintaticamente como advérbio, ou seja, lo hice quando me dijiste, certo? Lo hice quando me dijiste. É um foco principal. Então, já viu aí, né? Principalmente. Lo coloque donde me indicaste. Você vê que está tendo significado de advérbio, né? Advérbio de quê? Local, né? Coloquei donde me indicaste. Apontando, né? Indicaste. Advérbio de lugar. Só prestar atenção nessas dicas que a própria frase já lhe dá. Tá? Adjetivas. Ou seja, como vai funcionar como adjetivo. El ese que me comprei aí se estropeou. Los alunos que me estudiam aprovarão. Ou seja, os alunos que estudam aprovarão. Certo? Eu estou utilizando aí. Os que estudam vão aprovar. Estou usando como ele fosse um adjetivo, uma qualidade. Certo? Beleza? Ou seja, a gente vai ter aí uma oração principal e outra dependente ou subordinada. A oração subordinada é dependente por ter uma função sintática dentro do sujeito, ou predicado da oração principal. Certo? Ou seja, a gente vai ter as substantivas, né, como eu falei,
ou completivas, adjetivas ou relativas, adverbiais ou circunstanciais. Então, não vai dar para ver bem aí, mas eu vou passar para vocês esse mapa mental aí, de como funciona cada um. Tá tudo divididinho, mas vai parecer muito pequeno, mas quando eu mandar o slide vai ficar grande, certo? Porque eu tive que adaptar nesse quadradinho, senão não ia dar. Então, a gente tem aqui a substantiva, como eu falei, né? De um sintagma nominal. A gente vai ter aqui o complemento direto, me admira que seja tão inteligente. Ele vai ter o pronome, a questão do plural e a continuação, de ele e ella. A adjetiva, ele vai ter uma função adjacente do substantivo. Juan tiene um loro que canta, certo? Ou seja, nominal. E adverbial, ele vai causar um complemento circunstancial. Marcar llegó quando entardecia, ou seja, também a função geral. Ok, bem tranquilo aí. E aqui a gente tem as características, né? Expressam o mesmo elemento nominal, substantivo, pronome, sintagma nominal da oração simples. Ou seja, ele vai desenvolver como significado o substantivo, formando uma estrutura, ou seja, que aparece os dois elementos fundamentais da oração. E quais são os elementos fundamentais de uma oração em si, né? O sujeito, né? E o predicado. Sujeito, o objeto específico, né? E o predicado restante da frase. E a gente vai ter aqui a oração simples com sintagma nominal. Durante toda a noite, esperamos a chegada de tu prima. Aqui tem um sintagma nominal, né? La chegada de tu prima. Aqui temos com subordinado substantivo. Você vê que temos uma diferença. Durante toda a noite, esperamos que chegar a tu prima. Você vê que o que você identifica. Esperamos que ele chegar a tu prima. Certo? Aqui diz que ela chegou. Durante toda a noite, esperamos a chegada de sua prima. Durante toda a noite, esperamos que chegar a tua prima. Eu não falei com certeza que ela chegou. Eu disse que eu esperei. Mas eu não falei que ela chegou. Entendeu? Por isso que o substantivo dá uma ênfase principal na frase. Nem tudo, não tem aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Né? Funciona nesse sentido aí também. Ok, bem tranquilo aí. O quê? Esse ditado foi a primeira vez que eu ouvi. Esse ditado é velhinho, é velhinho. Minha avó que dizia isso. Minha bisavó, desculpa. Minha bisavó já me disse isso uma vez. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser é, né? Realmente faz sentido. É verdade. Tem várias coisas boas para se lembrar. Então a gente vai lembrar, né? Que você já vai matar. Que você vai dar uma ideia de completiva, né? Com substantivo aqui, ó. No quiso que nos viéramos essa semana. Não quis que nos viéramos essa semana. Né? Nuestro deseo es que estudie medicina. Você vê que o que dá uma ênfase, né? Você diz, nosso desejo é estudes medicina. Nosso desejo é que estude medicina. Você vê que o que fazer. Ainda de incerteza, tá? Seu desejo é que estude medicina. Você vai estudar medicina e acabou. Entendeu? Fica mais como modo imperativo, uma ordem. Nosso desejo é que estude medicina. Entendeu? Você vê que o que vai ajudar bastante. Você viu o quê? A dica é essa. Na prova você viu. Eu estou pedindo uma oração. Você bota lá uma oração subordinada substantiva. Você pensou no quê? Você vai ver que vai ser uma oração composta, né? Oração composta. Aí você vai verificar a oração composta e você vai reduzir isso, isto, aquilo. Já é uma dica aí para vocês aí. O material vai estar especificando tudo certinho aí. Desculpe. Então temos aqui la conjunción sí. São as orações interrogativas indiretas. Aí você vê, ó. A gente tem também ao que dá o sentido de interrogação. Mas a gente não coloca a exclamação. Juan me perguntou se queria bailar. Juan me perguntou se queria dançar. Eu dou um sentido de uma pergunta, não dou? Um sentido de uma pergunta,
mas uma pergunta indireta. Isso é uma pergunta indireta. Porque eu falo, o homem perguntou se queria dançar. Eu não coloco o sinalzinho de interrogação. Por isso que é uma sentença interrogativa indireta. Você viu que não é o ponto de interrogação, você já sabe. Ela vai ser uma oração interrogativa indireta. Alberto não sabia se queria entrar. Eu faço tipo assim, Alberto não sabia se queria entrar. Eu estou fazendo uma pergunta indireta. Se eu dissesse, Alberto não queria entrar, se eu digo, Alberto não queria entrar, e aí sim, eu boto o final de exclamação, né? O invertido e o normal. Mas Alberto não sabia se queria entrar, aí já sabe. Dá um sentido de interrogativa indireta. Agora eu falei muito do que também, certo? Mas a gente vai ter também. Que, quien, quanto, como, donde, quando. Pronome advérbio relativo sin accidente expresso. Ou seja, quem bem te quiere, te hará llorar. Ou seja, quem bem te quer, te fará chorar. Eu não concordo muito com isso, não, mas tudo bem. Quem bem te quer, te fará chorar. Mas... Pronome advérbio interrogativo indireto. Análise. Como a pessoa chora. Oi? Análise. Como para a pessoa chorar. Como assim a pessoa chorar? Tirará chorar. Como assim? Não entendi a pergunta. Como assim fará a pessoa chorar? Mas assim, quem bem te quer é ter aralho e olhar. Eu falo que não tem muito sentido, né? Isso. Então, não sei em qual sentido foi. Se foi no bom sentido ou no mau sentido. Mas... entendi. É verdade. Ele deixa em aberto. É uma boa análise, realmente, né? Porque ele é relativo, né? Verdade. Se vai fazer a pessoa chorar de alegria ou de tristeza. Por abandonar, né? Ururu. É verdade, dá um sentido relativo. Verdade, bom levantamento. Agora entendi. Então, temos o pronome. O pronome, já misturando português e espanhol. Temos o pronome, o advérbio interrogativo indireto. Ignorava quando chegaria. Ou seja, ignorava quando chegaria. Certo? De novo, um sentido indireto. Certo? É só você analisar. Ou seja, esses nexos têm uma função, né? Uma dupla função em sua oração subordinada, como nexo, e a função sintática aqui, que cumpre sua própria função e oração subordinada. Ou seja, tem a forma personal do verbo no infinitivo, tá? E também que admite os complementos. Aí temos uns exemplos. Pense em dedicar mais tempo a estudo diário. Ou seja, pensa em tempo ao estudo diário, certo? E aqui a gente vai ter, ó, a característica, tá? Pueden sustituirse siempre por los pronombres demostrativos neutros, esto, eso, aquello. Outro exemplo aí, tá? Me alegra que tengas êxito. Novamente, né? O que me alegra? Me alegra isso. Tá? Me dijo que vendría. Me dijo isso. Me gustas que ruegues. Me gusta isso. E a gente tem a característica do sujeito e do complemento verbal. Aí neles a gente encontra complemento direto, complemento indireto, atributo, complemento de agente, complemento de regime. A gente tem, como eu falei, do nome, o adjetivo e o advérbio. E aqui a gente tem um mapa mental para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Eu vou mandar para vocês que vocês tenham uma análise de como funciona cada um deles aí. Certo? Alguma dúvida, pessoal, grande? Nessa parte aqui, eu não... Nessa parte do assunto. Agora que eu vi que ele tá com o chapéu. É por causa do slide. O slide toma um pouco da imagem. Ele tá virando Papai Noel. Tô parecendo quase um, de verdade, viu? Vai dar Vou ter 10 de presente. Não é a primeira que fala isso, né?
Ele quer fazer um extra para ajudar as crianças. Ho, ho, né? Ho, ho, ho. Ai, tô parecendo um Papai Noel mesmo. Esse tempo sem academia me quebrou todo. Voltei só semana passada. Tem que me adaptar de novo. É osso. Minha academia, esse bagulho virtual aí tá deixando muita pessoa sedentária. Se moscar, ficar sedentário rápido. É verdade. O que eu mais sinto falta desse negócio de isolamento é o meu futebol, cara. Isso é o que sinto falta. Os caras pararam. Mano, eu lembro uma vez lá na sala do senhor torceu o pé, que o senhor tava com o pé virado. Não, eu não aguentei não, irmão. Parecia que você tinha torcido errado, velho. Aí eu, gente, É mano, verdade. isso quebrou o pé, velho. Não é possível, não. E eu não recuperei direito, não, isso aí. Ainda tá um pouco torto. Não? Eita. Eu vou ter que olhar no médico ainda depois disso. Tá complicado. Eu vou tirar o print de quem tá presente aqui. Certo? Novamente. Se é, doutor maestro. Tirei o print aqui. Prontinho. Então, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou mandar o assunto, certo? Como a gente entrou em contato, eu não vou passar atividades, eu vou acumular para a hora da prova. Certo? Vou transformar em questão de prova. Certo? Para dar essa força aí para vocês. Só não reprovem, pelo amor de Deus. Ok? Quero todo mundo no terceiro ano aí. Certo? Então, a gente se vê aí. Hasta la próxima. Ok? A gente se vê. Valeu. Cierto. Tchau, professor. Adiós, maestro. Adiós. Tamo junto. Valeu. Valeu, Lariane. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá muito cedo. Valeu. Tamo junto.